A Arquidiocese de Porto Alegre publicou recentemente as suas nomeações e transferências. E se você percebeu, 2 dos nossos sacerdotes em breve partirão para um período de estudos fora do Brasil. E nós vamos saber mais a respeito disso com eles que estão aqui no estúdio da Cúria Metropolitana. Primeiro, o nosso convidado é o Padre Gustavo Batista. Confira a seguir a entrevista com ele. Bom, padre, o senhor em breve partindo então para um período de estudos em Roma, faculdade de filosofia, teologia, e os estudos não param, né? Qual a importância para um sacerdote dar seguimento a esta dimensão da sua vida? A intelectual, os estudos? Sim, então, saudação Marcos, a todos aqueles que nos acompanham, escutam, né? Pois é, então essa possibilidade agora, esse convite, né, de dar essa continuidade nessa dimensão que também é importante na vida presbiteral, que é a dimensão do estudo, do intelectual. Recordo que na época do seminário, né, nós sempre tínhamos 5 dimensões, e dentre elas estava a dimensão intelectual, na preparação para o exercício do ministério sacerdotal. E a gente fala muitas vezes, né, numa formação continuada, né, ela não estanca no período da ordenação, mas é um processo. E na vida da diocese, né, muitas vezes vão surgindo outras necessidades e outras, vamos dizer, demandas na vida arquidiocesana aqui, em que somos conduzidos pelo Dom Jaime como nosso arcebispo. Então, às vezes o padre diocesano, né, tem essa dimensão muito visível, que é ser pároco, é estar numa comunidade, numa paróquia, mas outras necessidades também surgem na vida da diocese. E aí, então, o bispo, né, junto com o seu conselho, vai promovendo também essa possibilidade de estudos e de outras missões, assim, para o seu clero, os seus sacerdotes. Então, já neste ano, de modo mais prático, foi sendo conduzido esse convite e todo o processo, e agora, então, culminou com a divulgação das nomeações e todo o processo já para esse período de estudos, que vai ser muito importante, eu acho, nesse sentido de aprofundamento, né? Vou especificar uma área, né, do conhecimento da teologia, que é a teologia dos sacramentos. Então, ter um tempo mais dedicado para isso, para estudar, para aprofundar, com tudo aquilo que a gente já viveu na faculdade de filosofia, teologia, como você citou, e agora ter um tempo mais específico, né? Uma missão específica é do estudo. É uma graça, é uma grande oportunidade, e que viver bem esse tempo novo também, não estando aqui na Arquidiocese, né, estando em Roma, que é também uma outra realidade, outras possibilidades de cultura, de crescimento, de conhecimento, e com graça de Deus e com sentimento de responsabilidade também assumir esse compromisso de formar bem para depois também voltar e servir a Arquidiocese com o conhecimento que lá vai ser estudado e adquirido. O senhor vai para Roma. Exatamente, para Roma. Então, como um grande centro de estudos que né, muitas pessoas perguntam, vai ser no Vaticano? Não, no Vaticano é muito mais, né, da igreja administrativo, é na cidade de Roma. Lá existe então o Colégio Pio Brasileiro, onde muitos padres da Arquidiocese residiram. É uma espécie, vamos dizer assim, de um seminário, né, uma casa para padres que estudam em Roma, de modo específico do Brasil, assim como de outros países lá também existem. E espalhados pela cidade de Roma existem vários institutos, faculdades, e cada um com o seu assunto, né? Cada um com o seu estudo específico, com a sua especialização específica. Então, lá na cidade de Roma, vou residir no Colégio Pio Brasileiro, e também vou estudar, então, no Instituto Santo Anselmo, que é mais ligado à área da liturgia, e onde também tem este curso de Teologia dos Sacramentos. Então, residindo numa casa, onde tem vários padres de todo o Brasil, e então estudando aí sim num colégio de especificação mais litúrgica, e aí sim lá com certeza padres, seminaristas, religiosos do mundo inteiro lá estudam, conduzido pelos monges beneditinos. Então essa oportunidade sim, lá na cidade de Roma. Lá estão 2 padres aqui do nosso clero, né? O padre Geraldo Hackman, que é diretor de estudos do Pio, e o padre Edson também está lá estudando, né? Exatamente. Então, o padre Geraldo já está um pouco mais de tempo, né? Está como prefeito de estudos. E, então, ano passado também foi o padre Edilon, que está estudando exegese bíblica, e já está lá desde o ano passado. E também outros
presbíteros, né, agora mesmo nessa turma que estamos indo, né, foi criado um grupo ali de WhatsApp para as orientações, tudo, tem mais de 40 padres, e aí já conversamos assim, temos mais 2 do Rio Grande do Sul, Diocese de Passo Fundo e Diocese de Erechim, que também estão indo, vão residir, aí depois cada um faz lá o seu curso específico, a sua especialização, né. Tu vai para o mestrado? Eu vou para o mestrado, embora também já esteja fazendo aqui na PUC também, e do processo de conclusão, mas lá então se viu a necessidade de continuar nesse nível de conhecimento, que é na área do mestrado, até por um aprofundamento um pouco mais específico, diferente um pouco da forma como o Brasil organiza seus estudos de mestrado, lá tem um pouco mais específico. Então, vou fazer o curso do mestrado, né, nesta área, como dito, da Teologia dos Sacramentos. E como é que chega até o sacerdote essa notícia? Foi o arcebispo que te procurou? Tu que já tinha esse desejo de daqui a pouco se aprofundar nos estudos? Como é que funciona esse trâmite? Pois é, eu já, na minha caminhada aqui na Arquidiocese, desde logo nos primeiros anos da ordenação, tinha um ano de sacerdócio, de presbítero, teve o convite para conduzir, acompanhar a comissão de liturgia, né, como presbítero referencial da comissão de liturgia na Arquidiocese de Porto Alegre. Desses trabalhos, muito com a liturgia, diversas formações e todo o trabalho que foi feito também com o Inário na Arquidiocese, Inário litúrgico. Então essa já, digamos assim, como uma base, né, uma base de atividade pastoral muito nessa área da liturgia. E nesse tempo, então, agora do ano passado para cá, Dom João um dia chamou para conversar e falou que havia essa possibilidade, já havia sido também conversado no Conselho de Presbíteros, e então fez o convite, perguntou então se estaria tudo certo para assumir também esta outra, né, chamo de outra missão, né, a missão de estudo neste ano. Então veio propriamente dele, que fez o convite. E aí, claro, aí começa todo um processo de trâmite também, isso é feito com um pouco de antecedência, tem todas as questões legais, de visto e toda a parte burocrática, né, para a gente poder permanecer, morar em outro país, mas de modo específico veio dele e provavelmente, né, daqueles que ele escuta como conselho também para conduzir as situações da Arquidiocese. E dentro do espírito do ano vocacional, é bonito isso, porque às vezes a gente pensa da missão do padre, na paróquia, na comunidade, mas vai muito além, né? Tem outras possibilidades, outros caminhos, que muitas vezes nem mesmo o padre imagina que vai percorrer, né? Sim, porque a gente muitas vezes, né, por uma grande necessidade, e é a realidade concreta, né, do ministério sacerdotal, em serviço ao povo. E o modo mais concreto desse serviço que a gente vê é na vida das comunidades, nas paróquias. Então, ser padre, muitas vezes a gente atrela a questão do ser pároco, né? Estar numa comunidade. Essa é a realmente grande missão da igreja, né? Do padre ser pastor de um rebanho. Só que o padre é pastor de um rebanho ali também em comunhão com o bispo, né? Ele não está em seu nome próprio, ele está a serviço do bispo. Na ordenação presbiteral, é dito na oração de consagração, que o bispo está ordenando um fiel colaborador da ordem episcopal, ou seja, a ligação propriamente do padre, ele está com o bispo, e o bispo é a comunhão da igreja local. Então, por isso que agora a gente viveu períodos de transferência, né? Porque tantas as transferências, mudanças, as necessidades da igreja, o bispo como pastor de toda a arquidiocese, ele vai conduzindo. Então, a grande necessidade, sim, a necessidade pastoral, paróquias, párocos, mas a igreja não deixa de ter outras necessidades na arquidiocese, né? Então, temos um padre para ser ecônomo, temos os padres que estão no seminário, temos padres liberados, né, um pouco mais para animação vocacional. Então, é muito próprio ter padres que não vão estar, talvez, numa dimensão mais paroquial, mas estão, sim, a serviço do bispo e da igreja em outras necessidades. Então, viver essa experiência agora de estudo, né, de parar um pouco essa atividade mais pastoral para se dedicar ao estudo, é estar também nesta comunhão com a igreja, né, uma possibilidade que não é vamos dizer, toda hora, né, nem sempre conseguimos ter tantos assim, como talvez pudesse ajudar e contribuir, mas que nos coloca nessa responsabilidade de
se preparar para depois servir mais e melhor a vida da nossa igreja. Então, na comunhão com toda a igreja, com o bispo, com o clero e com os fiéis. Então, é uma possibilidade bonita, como você trouxe, né? E com certeza tem essa palavra que tem usado, responsabilidade, né? De preparação. E o tema que o senhor escolheu, né? A questão dos sacramentos. Estudar os sacramentos também vai trazer, quando o senhor retornar, um conhecimento novo, um conhecimento diferente que vai beneficiar a comunidade, né? Então, exatamente, tudo está interligado, né? Está ligado. Porque, embora o tema específico seja a teologia dos sacramentos, né? Foi nesse caminho de discernimento para a escolha, aconteceu também muito de estar ligado ao Instituto de Liturgia. Então, às vezes, a gente acaba, na nossa própria formação, seja na faculdade de teologia ou numa formação paroquial, às vezes, de grupos, a gente faz, às vezes, uma distinção entre liturgia e sacramentos, né? Quase que duas vias. Mas ali está uma comunhão muito íntima, né? A liturgia é o rito, os sacramentos, então, a forma como nós celebramos os próprios sacramentos é litúrgica, não tem como separar. Então, justamente por estar indo num instituto que é propriamente de liturgia, mas que tem lá um curso de sacramentos, é justamente para continuar neste caminho. Por isso que eu citava, né? A gente já estava aqui na Arquidiocese na comissão de liturgia, até por já ter, no período de seminário, ter feito uma especialização na área da liturgia. Então, uma continuidade, né? Talvez abrir um pouco mais o leque, um pouquinho mais na área dos sacramentos, mas muito na comunhão com a liturgia, que a gente percebe é sempre uma grande demanda, é uma grande necessidade. A gente vê muitas, nas nossas comunidades, oportunidades de formação de liturgia, é o dia a dia, né? Nas celebrações, nos sacramentos. Então, a gente percebe que é um crescimento também para depois ser colocado a serviço também ainda nesta área da liturgia na nossa arquidiocese. Já tem data definida do embarque? Sim, já tem. Agora, na próxima, né, hoje estamos aqui gravando uma sexta, né, na próxima terça-feira, dia 22, então estou embarcando para esse período, né? Vamos chegar lá, um período de adaptação. Depois teremos, no primeiro mês, agora esse mês de setembro, dentro da casa do colégio, é um período mais de estudo do italiano, para a gente ter um reforço também e colocar assim numa certa linha. Todos aqueles que estão chegando fazem este curso. E aí depois, sim, lá pelo mês de outubro, então, inicia propriamente as aulas nos institutos, né? Calendário um pouco diferente do Brasil. Em outubro, inicia então as atividades no instituto, né, propriamente de estudo. Padre, muito obrigado pela sua presença conosco aqui nos estúdios da Cúria Metropolitana, que é Nossa Senhora Mãe de Deus, que Nosso Senhor o acompanhe aí nesse período de estudos, desse período de formação, conte sempre aqui com a equipe de comunicação da Arquidiocese e sucesso nessa nova fase aí do seu ministério. Muito obrigado, Marcos, todos aqueles que acompanham também, né, que rezem por nós, que estaremos nessa missão, estaremos em comunhão, junto com o Padre Geraldo, o Padre Edson, que lá estão também, e de alguma maneira assim também servindo, né, a nossa igreja, a nossa arquidiocese. Obrigado pelo convite e que Deus abençoe a todos aqueles que estão acompanhando também esse áudio, esse vídeo, e reze por nós. No nosso próximo vídeo sobre essa temática, a gente vai conversar com o Padre Luciano Massulo, que também em breve embarcará para um período de estudos na Europa. Até lá!